Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Ah, não se esqueça, tem um botão hypar para você atribuir pontos ao vídeo, tudo isso sem custo para você. Bora lá com as informações e o resumo da partida diante do Ceará. E deu timão, viu? Com gol de Thales Magno após lambança da zaga do Ceará, Corinthians respira e volta do Nordeste com 3 pontos. O Corinthians entrou para esta partida bem desfalcado, né? Seus principais jogadores aí, o polêmico Memphis Depay e Yuri Alberto estavam fora. Tem uma treta envolvendo o Carrijo, né? Dizem que ele não está aí se dedicando quanto deveria nos treinos. O jogo em si, o Corinthians teve mais chances que o time do Ceará, que praticamente não incomodou o Hugo Souza. Apenas uma bola girou perigo para a meta corintiana, mas assim, foi o próprio Hugo Souza que provocou, né? A bola foi alçada na área, ele saiu, defendeu, soltou, a bola ficou quicando ali na pequena área do Corinthians. Felizmente ele voltou e se redimiu daquela que seria uma falha. Felizmente para o Corinthians não havia nenhum jogador adversário próximo ali, próximo ao goleiro. Ufa! Assustou. Tirando isso, as melhores chances foi do Corinthians, né? Pecamos na finalização de jogada, também não foi aquele jogo. O Corinthians fez pro gasto e numa lambança da zaga do Ceará, Thales Magno, bem colocado, se atrapalhou no primeiro momento com a bola, mas sozinho, praticamente dentro do gol, conseguiu concluir e assim o Corinthians voltou aí do Nordeste com mais 3 pontos na bagagem e uma vitória. Alívio, né? Sossego momentâneo para que Dorival Júnior possa trabalhar a equipe. Ainda nesse jogo, eu fiquei com a sensação de que no primeiro tempo, 2 jogadores que fizeram carga aí no Thales Magno, eu, assim, não tenho convicção, tá? Mas ficou com a sensação de que seria pênalti, sim. O juiz não marcou, vida que segue. Importante a vitória. O Corinthians via uma turbulência além do extracampo, dentro de campo também. Os 3 pontos garantem mais tranquilidade para que a equipe volte a trabalhar. Bom, essa partida também contou, né, com o Guinegão, garoto que recentemente foi promovido da base para o elenco profissional. Ele se dedicou durante a partida aí, mas não teve, né, aquele destaque individual. É uma promessa ainda do Corinthians que o trata como uma joia que pode crescer e crescer muito aí. A gente espera, né, que sim, que ele possa dar muitas alegrias ao Corinthians ainda. E mais, grana chegando. Corinthians aprova antecipação milionária. Pessoal, tem uma fortuna aí prestes a aportar nos cofres do Corinthians. O CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, aprovou o pedido da diretoria para antecipar 30 milhões de reais referentes ao contrato com a LFU, a Liga Forte União, a empresa que gerencia e comercializa, né, as partidas do futebol nacional no que tange ao Campeonato Brasileiro. A pauta foi debatida em reunião realizada na última segunda-feira e aprovada. A diretoria, que é presidida interinamente pelo Osmar Stabile, sofre muito com fluxo de caixa, inclusive já atrasou, né, o pagode aí da rapaziada. Enfim, tem direitos de imagem para muitos jogadores que não foram pagos, tem premiação também que não foi paga para o elenco como um todo. Tá difícil, né? Nos últimos 2 meses, o Corinthians atrasou o pagamento de salários dos jogadores. Bom, ainda seguindo no assunto, a LFU trata das vendas dos direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão. Assinado no início desse ano, né, o acordo com o Corinthians tem validade até 2029. Esse acordo, gente, prevê o pagamento de até 1,7 bilhão, valor a ser dividido entre o Timão e outras 10 equipes que têm seu vínculo ligado à Liga Forte União. E não para por aí, né, gente? O Corinthians já havia antecipado 150 milhões no ato da assinatura do contrato. Portanto, esta é a segunda vez que o clube recorre a adiamentos de receitas para manter a saúde financeira. Carlos Vinícius está fora. Elinho tem possibilidade? Vamos saber.
A pessoa em que pese estar livre no mercado e ter feito concessões, redução de pedida salarial e coisas que tais, Carlos Vinícius, no momento não tem chance de vir para o Corinthians, tá? O Fabinho Soldado, ele concedeu entrevista acerca do assunto, falou aí sobre o mercado da bola e tudo mais. Mesmo que o Corinthians não tenha que investir na rescisão do jogador, o Corinthians prioriza agora um atacante que atue pelas beiradas. E parece que o alvo realmente é Elinho, jogador que não é barato para o Corinthians, mas Fabinho Soldado ainda não jogou a toalha e busca, alternativas para contar com o jogador. A negociação é considerada complexa, porque o time mexicano, o Toluca do México, clube com o qual o Elinho tem vínculo, ele não deseja liberar o jogador por empréstimo, e sim, se alguém quiser, que contrate-o definitivamente. Mas o time do México pediu cerca de 15 milhões de dólares para liberar o jogador, ou seja, cerca de 83 milhões e 300 mil reais. Poxa, aí não rola, né? Corinthians enfrenta muita dificuldade financeira e, assim, a ideia do Corinthians é trazer jogadores no momento por empréstimo. E o Ceará vai ficar em definitivo com o Pedro Raul? Vamos saber. Bom, pessoal, dentro do Corinthians a ordem é o seguinte: se pintar uma proposta condizente com o jogador, mesmo que ele esteja atuando em alto nível, o Corinthians vai sentar e conversar. Se for um jogador que está fora dos planos, não vem atuando, tem caído de rendimento, o Corinthians vai falar assim: vamos conversar 2 vezes e tentar entrar num acordo. É isso, para liberar aí espaço na folha salarial, reduzir os gastos e poder investir em novas contratações. É o caso aí do Pedro Raul. O vínculo dele com o Corinthians ainda tem alguns anos, entretanto o jogador atua pelo Ceará por empréstimo e o CEO, ou seja, o diretor executivo do Ceará, o Haroldo Martins, ele foi questionado pela imprensa acerca do assunto, se depois que o Pedro Raul chegou ao Ceará, ele ganhou a sobrevida, vem tendo destaque, é o artilheiro da equipe, vem atuando bem e tudo mais. Se o Ceará não se interessaria em ficar em definitivo com o jogador. Nisto, Haroldo despistou, abre aspas. O Corinthians tem sido um clube parceiro. A gente tem feito bons negócios com o Corinthians. Os atletas têm tido bons rendimentos no Ceará. O Fabinho Soldado tem sido muito parceiro, muito bom também. Um diálogo muito bom. Não sei, quem sabe? O futuro a Deus pertence. Falou em entrevista à Amazon Prime. Contudo, soubemos que dentro do Vozão, a ideia de ficar em definitivo com Pedro Raul agrada e agrada muito. Por outro lado, Fabinho Soldado falou que por enquanto não passa de especulação, mas se isso acontecer, será uma notícia boa. E ainda, Charles pode sair? Vamos saber as negociações e qual o empecilho para que as tratativas não avancem. Pessoal, Corinthians e Atlético Mineiro já há um bom tempo vem conversando sobre a viabilidade de empréstimo do volante Charles, que não tem assim atuado com muita regularidade, vem sendo convocado aí para os jogos, mas não é titular. O contato entre as partes vem acontecendo já há cerca de 2 semanas, avançou, mas recentemente a negociação travou. Eu vou te contar, é assim, gente, o Furacão, ele não se opõe em adquirir o atleta de forma definitiva, mas quer atrelar isso a um possível acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Aparentemente, a equipe do Paraná disputa a 2ª divisão do Nacional e atualmente ocupa a 8ª colocação. Por outro lado, o Corinthians deseja receber alguma compensação financeira imediata para aprovar o negócio. A ideia da direção do Alvinegro seria firmar um acordo semelhante àquele que fez com o Grêmio para a liberação do volante Alex Santana. Bom, em relação ao Alex Santana e a cessão dele ao Grêmio, o Corinthians embolsou cerca de R$560 mil, além de fixar o valor de compra em $2 milhões, pouco mais de 11 milhões de reais. O Corinthians também não abre mão de uma situação envolvendo Charles, os salários. Se o jogador sair por empréstimo, o clube que o contratar sabendo desta condição terá de arcar com 100% do vencimento mensal do jogador pelo período de empréstimo. Sendo assim, o Corinthians já iria respirar um pouco mais aliviado, ou seja, economia de cerca de R$1.500.000 até o final da temporada. O Furacão está analisando as condições para saber se permanece ou não em tratativas. E mais, caso Memphis volta à tona, jogador é detonado por comentaristas esportivos. Parece que vários comentaristas estão realmente aí pegando
ar, né, quando se ouve falar de Memphis Depay no Corinthians. A última notícia que surgiu é que o Corinthians estava analisando refazer o contrato com o jogador. Ou seja, nesse novo contrato, o Corinthians teria a intenção de reduzir os gastos com o atleta. Nesse sentido, Walter Casagrande Júnior alertou que não é fácil assim. Abre aspas. Eu acho muito difícil consertar esse erro absurdo que foi feito na contratação do Memphis. Por quê? Porque está tudo dentro de um contrato. O Corinthians poderia ter colocado uma cláusula no contrato dizendo assim: conforme o seu rendimento, depois de 6 meses, nós temos o direito de querer negociar o que estamos fazendo agora. Você precisa ter desempenho para ganhar tudo isso. Tem uns itens completamente absurdos, destacou o Casão. E ele seguiu. O time ser campeão paulista e o prêmio 4 milhões para um único jogador? Isso é completamente absurdo. Você vai ficar devendo para o funcionário, o time feminino, categoria de base, para outros jogadores e se esforçar para pagar o Memphis, porque senão ele não vai no treino, senão ele vai fazer biquinho, senão ele vai gravar música. É completamente desproporcional. E o Casão seguiu. Isso não funciona em nenhum tipo de trabalho, que seja coletivo. Isso não vai dar certo nunca, nem aqui nem na China. O Corinthians tenta rever esse contrato. É uma tentativa, uma boa vontade, mas você vai colocar na cabeça dos empresários e do Memphis que agora ele tem que receber menos? O cara vai pegar o contrato e dizer: vocês estão loucos? Está tudo aqui. Tem algum item que vocês têm o direito de renegociar? Não tem. Vai precisar de muita boa vontade, explicou o Casagrande. Ainda segundo o colunista esportivo Samir Carvalho, a ideia do Corinthians seria colocar em dia as pendências que tem com o Memphis para depois convidá-lo para uma reunião e explicar os novos termos, saber qual será a decisão do holandês. Ele recebe cerca, ainda segundo Samir, de 6 milhões de reais mensais, sendo 4,5 milhões pagos pelo clube e o restante pela patrocinadora. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians.